Dando sequência aqui em nosso treinamento, nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho como que funciona o nosso aplicativo AM Ponto, tá? Então nesse vídeo eu vou ensinar vocês como que faz o cadastro do usuário e senha para o funcionário conseguir logar no aplicativo para bater o ponto. Também tem a possibilidade dele fazer registro, né? Além do aplicativo, a gente disponibiliza essa interface web, tá? Então se ele não quiser instalar o aplicativo no celular, ou qualquer pessoa, qualquer funcionário com acesso a esse link, webapp.am.com, realizando o login ali, né, através do seu usuário e senha, também tem a interface de bater o ponto, né? E também vou ensinar ali como que funciona as regras de cerca virtual, registro de ponto offline, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, tá? Então aqui no nosso site a gente tem algumas funcionalidades importantes relacionadas ao app, né? Além dessa possibilidade de ter o registro de ponto via aplicativo, a gente consegue obter as localizações desse ponto. Então, cada registro a gente consegue obter essa localização. A gente tem a configuração de cerca virtual, que basicamente é onde você consegue definir uma área específica onde o funcionário consiga bater o ponto. Fora dessa área, por exemplo, fora do endereço da sua empresa, em torno de 20 metros, ele não consegue bater o ponto. Tem a possibilidade de você obrigar cada registro a ter um reconhecimento facial. Tem também essa possibilidade de marcações de ponto offline. Digamos, como que vai usar isso, né? Digamos que em algum momento que o seu funcionário não esteja com a internet no momento, aí ele pode fazer o registro de ponto. Aí quando o celular dele conectar na internet, aí sim esses registros de pontos são enviados para o sistema. E aonde que fica todas essas configurações, tá? Então voltamos aqui na nossa interface web do sistema, dentro de cadastros, colaboradores. Essa é uma configuração individual para cada colaborador. Então cada colaborador a gente consegue definir essas configurações, tá? Então, seguindo aqui o João, né, que é o funcionário que a gente seguiu aqui de cadastro no nosso treinamento, abrindo o cadastro dele, você vai vir até a opção REP-P. Dentro dessa opção de REP-P é onde eu consigo definir todas aquelas funcionalidades que eu acabei de explicar. Então, primeiramente eu tenho que definir um e-mail para o José e uma senha, tá? Então, vou colocar tô no João, no caso, né, que é o nosso funcionário. Vou colocar aqui joão@ameps.com.br e vou também definir uma senha aqui para eu conseguir logar. É bem simples, tá? Outra coisa, você tem que habilitar aqui algumas opções. Então, se eu marcar essas opções aqui, ele vai ter acesso ao resumo do ponto dele, ele vai ver o turno trabalhado, ele vai ver o espelho ponto, ele vai ver a folha ponto dele, pode abrir chamados também, ele consegue bater o ponto através do tablet, ele vai bater o ponto através do navegador, ele vai ter registro offline, ele vai ter que fazer reconhecimento facial. Então, tudo que eu estou marcando aqui é todos esses benefícios que a gente disponibilizou aqui no site, tá? Então, feito isso aqui, além disso, tem mais a opção aqui de cerca virtual ainda, que é essa funcionalidade que eu expliquei, né, onde você vai definir horário, uma cerca, né, um limite específico que ele vai conseguir bater o ponto. Então, como que funciona? Então, se você marcar isso, você percebe que ele habilita esse quadrinho de endereços, né? Então, assim, se você clicar nesse botãozinho aqui de adicionar, né, editar, tipo um lápis ali, você vai ter que clicar em adicionar e cadastrar primeiro o endereço. Então, aqui eu vou colocar aqui empresa Amex, por exemplo, e ela está nesse endereço aqui, ó, um exemplo, tá? E vou clicar em salvar. Eu acabei esquecendo de mostrar, vamos voltar ali naquela tela, aqui que eu defino o raio, tá? Então, se eu quiser que ele bata o ponto apenas 20 metros desse endereço, eu seleciono 20. Ah, não, vou relacionar aqui 100 metros, então a gente coloca 100 metros. Um limite de tolerância viável, assim, dado que possa ter um erro ali na obtenção de localização, eu sugiro deixar 100 metros aqui, tá? Para evitar erros mesmo. Então, aí nesse caso aqui, vou clicar em salvar. Vou clicar em salvar. Aqui tem que marcar. Eu esqueci de marcar aqui. Eu vou clicar em adicionar aqui, ó. Aí sim, ele cadastra aqui dentro desse vínculo desse funcionário. Aí só clicar aqui em salvar. Só uma observação importante aqui, tá? Uma vez cadastrado esse horário, esse endereço, eu consigo vincular esse endereço em outros funcionários também. Não preciso sempre ter que estar cadastrando o endereço, tá? Vocês vão perceber que é bem simples. Ó, digamos que eu volte aqui em colaboradores, vou abrir o do Carlos aqui, por exemplo. Se eu for nessa mesma tela de REP-P, se eu habilitar aqui agora a cerca virtual, eu já consigo visualizar o endereço da empresa Amex. Então é só eu vir aqui, ó, e marcar e salvar. Ele já adiciona. Eu não preciso ficar cadastrando sempre o mesmo endereço, né? A não ser que tenha, por exemplo, empresa 1, empresa 2, filial 1, filial 2, né? Aí cada funcionário esteja em endereços diferentes, aí sim você cadastra endereços diferentes. Se for um único endereço, é só adiciona ele e depois só vem fazendo isso que eu fiz aqui, né? Marcando aqui para adicionar, né, no cadastro desse funcionário. Mas como nesse exemplo a gente está olhando aqui o do João,
Então, dentro dessa tela, eu já tenho agora aqui o e-mail e a senha que eu cadastrei e as configurações para ele logar. Então, se eu vier aqui, né, dentro do login, é a mesma tela do aplicativo, tá? Só que agora eu vou fazer esse teste aqui, webapp.am.com. Aí eu vou colocar aqui a senha, né, que eu acabei de cadastrar. Eu acho que foi essa. Eu já não esqueci. Boa, consegui lembrar a senha. Então, termo de uso, a primeira vez que ele acessar o sistema, realmente ele tem que marcar aqui esse aceite, né, dizendo que ele aceita os termos de uso ali do sistema e clicar em confirmar. Boa. Então, o João já conseguiu logar. Então, aqui eu vou ter acesso ao meu espelho fiscal, minha folha ponto, aos meus comprovantes de ponto, né? Por enquanto está em branco, eu não fiz nenhum registro de ponto ainda. Mas é bem simples, ele vai definir o horário ali, ele vai logar na plataforma dele, vai clicar em confirmar, registrar ponto e confirmar. Beleza, ponto registrado. E aí, feito isso, esse foi um registro através do registro web, né? Da nossa plataforma web. Mas é a mesma coisa se ele tivesse baixado o aplicativo. Inclusive vai ser a tela bem parecida, ele só vai clicar em registrar ponto, confirmar. Se ele estiver dentro do endereço, no horário padrão ali, ele vai conseguir fazer esse registro. E aí, vindo aqui já em marcações de ponto no sistema, ó, aí aqui é em apuração de ponto, aí eu vou abrir o cadastro do João e vou clicar aqui em buscar. Ó, já dá até para ver aqui já o registro dele, ó, às 21h01, que foi o último horário que ele bateu o ponto aqui. Então o sistema ele envia bem rápido esses registros para o sistema. É meio que real time ele já o envio dessas marcações. Então esse foi meio que um vídeo geral assim, né, de algumas funcionalidades relacionadas ao registro de ponto via aplicativo.